nós ficamos alegres com os nossos irmãos que estão aqui no mesmo objetivo que o nosso, de adorar e bendizer esse Deus poderoso que já recebeu no céu, meus irmãos, sem dúvida, a nossa oração, a nossa adoração. Nós somos a igreja, a noiva do Cordeiro, e aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele está presente. Aonde 2 ou 3 concordar na terra, será concordado no céu. Então eu acredito que mais uma vez a palavra de Deus vai falar no nosso coração, porque Deus sabe que nós só sobrevive através da palavra dele. Foi ele mesmo que deixou escrito no livro de Deuteronômio. Depois Jesus veio e repetiu em Mateus 4, dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Queridos irmãos, não existe nada mais poderoso do que a palavra de Deus para deixar nós um crente cheio de fé, de ousadia, de esperança. Quanto mais pregação eu e você ouvir na nossa vida, a nossa fé cresce, a nossa comunhão aumenta, o nosso conhecimento, e isso tudo faz que nós ficamos firmes até aquele grande dia a qual Jesus vai voltar e buscar aquele que guardou a palavra. Então não existe nada mais importante numa igreja do que a ministração da palavra. Se a ministração da palavra não for valorizada, priorizada, essa igreja está compromissada com o fracasso, e a sua membresia facilmente vai ser enganada pelas Testemunhas de Jeová, Adventistas do Sétimo Dia e outras igrejas que infelizmente não defendem um evangelho pleno como nós estamos fazendo aqui. Então eu acredito que você é privilegiado, e eu também, de abrir mão talvez de um tempo que a maioria dos crentes hoje está beirando o final do ano, fui o ano inteiro na igreja, o pastor me viu lá, eu vou ficar aqui em casa. Eu sei que é uma decisão a se pensar, se realmente o cansaço bater. Nós não podemos julgar os irmãos que assim decidem tirar uma folga, mas eu particularmente, eu ainda estou planejando as minhas férias. Não aconteceu. Eu tenho 8 anos pregando aqui e não fiquei uma semana sem vir na igreja. Não consegui mais, mas Deus vai preparar isso para mim, porque a prioridade para mim sempre é a palavra de Deus, amém? É a razão de eu estar firme com a minha vida, com Deus, com a minha família, é porque eu amo a palavra de Deus, amo estar na presença desse Deus poderoso. Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, o nosso irmão pode deixar aberta por gentileza, no livro do Gênesis, capítulo 22. É um texto famoso, conhecido, mas é a Bíblia Sagrada. E mais uma vez o nosso Deus, como sempre, vai falar conosco. Gênesis capítulo 22. Meus irmãos, eu quero falar nessa noite sobre um tema: a fé que sobressai a razão. Repita comigo: a fé que sobressai a razão. Meus irmãos, dificilmente um crente que frequenta a escola bíblica dominical e frequenta os cultos de ensinamento da palavra de Deus, ele já está acostumado a ouvir desse nome Abraão. Abraão, quando você vê na Bíblia Sagrada, é a fé mais surpreendente que há no Antigo Testamento. É um dos homens mais fortes que aparece dos nomes que você pode lembrar: Abraão, Moisés, Davi. Ele aparece entre os 3 primeiros nomes no Antigo Testamento, com maior destaque da sua história, daquilo que Deus fez na vida dele. E quando eu olho para o capítulo 22 do livro de Gênesis, eu vejo que ninguém aqui entre nós pode ficar acomodado, tendo em vista que você pode ter tido inúmera experiência com Deus. Talvez entre nós aqui existem homens e mulheres que, se for pegar esse microfone na mão, vai dizer horas e horas do seu relacionamento com Deus, das provas que você já enfrentou e das experiências que Deus assim quis revelar a você. Quando nós olhamos para o capítulo 22, nós percebemos que não há limite para Deus nos provar. Que não há pessoas que podem dizer: eu já passei por todas as provas, eu agora só aguardo o arrebatamento ou a morte, porque eu já vivi tudo que a vida pode me oferecer. Quando eu olho para o capítulo 22, eu encontro aqui Abraão, um homem já idoso, cansado com os seus dias, de uma envergadura linda na sua história com Deus. Ele, no capítulo 22, tinha vivido tudo que você possa imaginar de alguém ter
um compromisso e uma responsabilidade diante de Deus. Quem sabe Abraão aqui já pensava assim: o que eu tinha para fazer, o que eu tinha para realizar, eu já realizei na minha vida, agora é só descansar e esperar a morte chegar. Penso eu, com o meu raciocínio, que ele, nesse exato momento, no capítulo 22, já tinha vivido a promessa de Deus na sua vida. Ou seja, aquele homem que foi convidado a sair de Ur dos Caldeus para uma terra que Deus ia mostrar para ele, e Deus faz uma promessa na vida de Abraão, e nós sabemos que a promessa não aconteceu na semana seguinte. Houve um processo de espera, houve um trabalhar de Deus no seu caráter, na sua família, na sua casa, de uma forma absurda. Por isso que quando você vê alguém recebendo uma promessa de Deus, não fique achando que ela é privilegiada, não. Ela vai passar pelo teste da espera. Deus vai trabalhar no seu caráter. Muita coisa deve acontecer na vida de alguém que tem uma promessa, e na vida de Abraão não foi diferente. Ele passou por todo o processo que Deus exige para cumprir na vida de alguém a sua promessa. E interessante meus irmãos, que Abraão era um sheik, um homem muito rico, próspero, e a Bíblia vai nos dizer que a preocupação de Abraão e de Sara era quem ia herdar os seus bens. E a Bíblia diz para nós que tinha alguém na fila, e o nome dele era Eliezer, o Damasceno, que estava ali na expectativa, se Abraão porventura não tivesse filho, ele, por ser um empregado de alta confiança, ia receber toda a herança do patriarca. Só que o patriarca tinha uma promessa de Deus, e essa promessa veio direto do trono de Deus. E quando Deus promete, meus irmãos, e nós entramos na condição da promessa se cumprir, nada e ninguém vai impedir aquilo que Deus decretou na minha e na sua vida. Interessante que você vai perceber que Abraão, para que acontecesse essa promessa, ele comete os erros, porque não existe história na Bíblia perfeita a não ser a de Jesus. É por isso que quando você olhar para o teu lado, para a direita e para a esquerda, você vai ver um crente que tem todas as possibilidades de acertar e errar, mas com a ajuda de Deus nós vamos chegar até aquele grande dia. Então, por mais que Abraão seja o homem com o nome mais expressivo que eu vejo no Antigo Testamento, o patriarca, o pai da nação de Israel, eu vejo também que a Bíblia não esconde os seus erros. No processo de esperar a promessa se cumprir, ele, como ser humano, ele vai declinar, ele vai cometer alguns erros, como por exemplo, dar ouvido à sua esposa no que diz respeito a deitar com Agar, a concubina, a empregada da casa. Olha, eu sou estéril, idosa, eu sei que Deus prometeu, mas está demorando, eu não sei a conversa que os dois tiveram, mas a Bíblia vai registrar para nós que ele concorda com isso, e isso foi algo muito ruim diante dos olhos de Deus, porque Deus havia feito a promessa que seria da sua esposa, da original, daquela que ele havia casado. Não era para se deitar com concubina, não era para dar ouvido à apressada Sara, precipitada, coloca Abraão numa prova. E a Bíblia vai dizer para nós que nasce primeiro Ismael. Só que você vê no texto, quando o nosso irmão Adriano estava lendo, Deus ainda estava falando com Abraão, o seu único filho. Ele não reconhecia Ismael como filho primogênito, porque Deus, ele não pega atalho, ele não quebra paradigma para favorecer aqueles apressadinhos precipitados. Ele ainda estava validando o filho que nasceu de Sara, o teu único filho. Você vai ver no texto que Deus está tratando com Abraão assim, ó, o seu único filho. Não é o filho de Agar. Por que eu estou trazendo esse fundo histórico para você imaginar que quando Deus chama Abraão, como a minha Bíblia diz aqui na tradução King James, que é a que mais se aproxima do original, verso 1, olha só: passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando Abraão, e ele respondeu:
eis-me aqui, Senhor. Para mim chegar nesse primeiro versículo, eu estou contando para você uma história longa da trajetória de Abraão. Então você precisa entender que esse homem também teve altos e baixos, mesmo ele sendo o patriarca, mesmo ele tendo a maior fé do Antigo Testamento, como ser humano, ele também errou, mas Deus, com a sua graça, com a sua misericórdia, não abriu mão dos projetos que tinha na vida de Abraão. Deus, em momento algum, penalizou Abraão no ponto de dizer assim: eu não quero mais cumprir na tua vida minhas promessas. Não, Deus tratou no seu caráter, Deus tratou na sua família, resolveu um problemaço que ele arrumou para o casamento dele. Porque se você for analisar no livro de Gênesis, depois que a concubina Agar gera Ismael, a casa de Abraão nunca mais é a mesma. As mulheres agora começam a brigar, começa a haver um desrespeito, e ele fica aqui meio que sem saber o que fazer naquela casa. Só que o texto vai nos dizer, no dia que Sara levantou braba, nervosa, depois que Deus já tinha feito do seu próprio ventre nascer o Isaac, ela olhou para Ismael mais grande, sobressaía nas brigas, porque todo irmão aqui já brigou alguma vez. Eu tenho 5 além de mim, são 6 lá, e foi inúmeras brigas. A Bíblia vai nos dizer que ela levanta um dia nervosa e fala para Abraão. Olha o problema que ela jogou na mão do Abraão: olha, o filho dessa serva não vai herdar com o meu filho, deita ela fora juntamente com o seu filho. E Abraão, meus irmãos, ficou com o seu coração meio penoso, mas a Bíblia vai nos dizer que Deus intervém naquela história e fala: Abraão, faça tudo o que a sua esposa está lhe dizendo, porque dele também farei uma grande nação. Ou seja, Deus resolve um problema que não era dele, que era da precipitação de Sara e da falta de fé e esperança de Abraão. Deus entra na história, preserva a vida de Ismael, permite que ela saia. Você vai ver na Bíblia, no capítulo, se não me falha a memória, 21, que ela sai de casa só com um odre d'água e um pão. Caminho errante ao deserto, acaba a água, ela acha que o filho vai morrer. Deus manda um anjo, abre os olhos de Agar, ela vê um poço d'água no deserto, e acredita-se os historiadores que esse poço fez aquela mulher, juntamente com o seu filho, prosperar naquele lugar. A água valia muito mais do que petróleo, embora ninguém naquela época descobriu o petróleo, mas os fazendeiros iam negociar gado, comida, com água potável daquele poço que Deus fez aparecer naquele deserto, para que aquela mulher não morresse com o seu filho. Então Deus resolve esse problema para Abraão. Abraão começa a ter paz no seu lar. Agora só está Sara e Isaac. A promessa está ali, 24 horas aos seus olhos, aos seus cuidados. Mas um dado momento, meus irmãos, a gente percebe, para que Deus chamar um homem a essa altura de uma prova dessa, é porque a promessa assumiu o lugar do Senhor. É porque Isaac agora se torna prioridade na vida do patriarca. É porque aquele que tanto ele esperou reina no seu coração mais do que Deus. E eu quero ensinar um negócio para você desde o Antigo Testamento e no Novo. É assim: Deus, em hipótese alguma, vai aceitar o segundo lugar no meu e no seu coração. Então a gente percebe que no capítulo 22 agora Abraão vai aprender com Deus a fazer ele voltar para o devido lugar, que é o primeiro lugar na nossa vida, tem que ser reservado para Deus. Por maior que seja a promessa que ele fez e ela se cumprir, essa promessa não pode sufocar a nossa comunhão, não pode sufocar o lugar de Deus na nossa vida. Porque quando você olha o caráter de Deus, para Deus fazer esse pedido, é porque Abraão já não tinha mais Deus como o primeiro na sua vida, já não tinha Deus como o número 1 no seu coração. Porque se você for olhar em Levítico capítulo 20, Deus, ele abomina o sacrifício humano. Deus sempre disse para Israel: vocês não podem fazer sacrifício humano, eu não aceito o sacrifício humano. É por isso que você vê sempre ser levado boi, ovelha, cabrito, animal. Ser humano não.
Mas neste momento, eu e você percebe que Abraão agora vai mostrar para ele mesmo, não para Deus, porque Deus já tem a presciência nas mãos. Quando Ele permite alguma coisa acontecer na minha e na sua vida, Ele tem o controle do começo, do meio, do fim. Então essa prova aqui não era para Abraão mostrar algo para Deus, era para Abraão mostrar algo para ele mesmo. A maioria das provas que eu e você entra, não é para você provar alguma coisa para Deus, porque Deus já te conhece, até os cabelos da sua cabeça já está contado. Ainda mesmo que a palavra não saiu na sua boca, Ele já sabe o que você vai dizer. Ele permite algumas coisas acontecer na minha e na tua vida para você mesmo olhar para você e ver quem você é diante de Deus. A maioria das provas é para mostrar quem é você, não quem é Deus. Deus continua o mesmo, soberano, poderoso, absoluto. E o texto vai nos dizer, meus irmãos, que a prova é essa. Agora, a promessa que você tanto esperou e o filho que eu te dei, eu quero de volta. Meu Deus! Quem de nós aqui não ia tremer as pernas? Quem de nós aqui não ia ficar em pânico? Idoso, avançado em idade, esperou tanto, sofreu tanto. De repente a voz do Senhor aparece para Abraão e fala: olha, eu quero o teu único filho. Porque se Deus não especifica, talvez ele procuraria o Ismael lá. O Ismael não é da mulher original, mas Deus queria o único, aquele que estava reinando aqui. Quem está me ouvindo? Meus irmãos, lá no Decálogo está escrito assim, ó: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. É o primeiro mandamento. Em algum momento da história de Abraão, ao meu olhar bíblico, eu vejo que esse homem não estava corretamente diante de Deus. Eu vejo que alguma coisa estava fora da vontade de Deus para que Deus fizesse um pedido tão audacioso como esse. É por isso que eu coloquei o tema: a fé que sobressai a razão. Porque se Abraão começasse a analisar com a razão dele, ele não ia obedecer, ele não ia, em hipótese alguma, acatar o seu filho que tanto ele esperou, que era o herdeiro da sua fortuna, e levar para o sacrifício. Os irmãos perceberam que na palavra aqui apareceu a palavra holocausto. Pode melhorar o fundo aqui, está com um barulho meio... Holocausto, que significa queimado por inteiro. Isaac sabia muito bem disso, e o texto vai nos dizer que bem cedo, olha só, verso 2: então Deus lhe ordenou: toma Isaac teu filho, o teu único filho, a quem tu ama muito, e vai-te à terra de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Nesse momento, Abraão já começa a ver o seu filho sendo imolado, queimado a fogo, porque a palavra holocausto significa isso. Uma das suas significâncias significa queimado por inteiro. E Abraão dá um exemplo para nós aqui, que aquele que tem uma fé diferente, que aquele que mesmo em um dado momento da sua vida não está fazendo tudo certo, quando Deus fala, a primeira coisa que ele vai fazer é obedecer. Você vai encontrar crentes verdadeiros diante de Deus é quando Deus fala com ele, quando Deus fala na casa dele, ele obedece. E o texto vem dizer que bem cedo, olha só o verso 3, tudo isso ele ouviu, e você não vê questionamento. Interessante isso. Hoje os crentes questionam. Deus pede para chegar mais cedo na igreja para orar 5 minutos, questiona: eu estou cansado, tem a casa para limpar, atrasa tudo lá em casa para também atrasar aqui na igreja. Tem gente assim, atrasa tudo em casa para também atrasar aqui na igreja. Aí hoje está desse jeito, Deus pede alguma coisa, aparece um monte de desculpa, aparece um monte de questionamento. E agora a gente vai ver na Bíblia Sagrada que o homem é convidado a levar aquilo que ele mais amava para o holocausto, para ser queimado, para ser degolado. E a Bíblia vai dizer no verso 3 aqui, ó: Abraão levantou-se bem cedo. No outro dia, meus irmãos, Deus chama ele na responsabilidade. No outro dia ele já está de pé para cumprir aquilo que Deus havia falado no seu coração. Quantos de nós aqui Deus fala? Alguns até ouviu a voz de Deus lá em janeiro. Está acabando dezembro, não se levantou ainda.
Não fez nada ainda para cumprir o que Deus falou com ele e com ela. E tem muita gente que quer ver o agir de Deus, quer ver o sobrenatural de Deus, quer que a sua casa seja marcada, quer que a sua vida seja marcada pelo poder de Deus, mas não se levanta para nada. E aqui a Bíblia vem dizer que Abraão, no outro dia, bem cedo, olha lá, ó, Abraão levantou-se bem cedo, selou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto, porque tem fogo. Vai ter que ser consumida essa carne, só vai sobrar lá cinza. Então ele teve que rachar lenha ainda, irmão. Agora imagine o psicológico de um pai. Eu sou pai de 3 filhos e falo com pessoas aqui que é pai. Imagine você preparar a ferramenta, afiar o machado, ir lá quebrar a lenha, cortar a lenha, sabendo que aquilo ali vai ser o material usado para consumir o seu filho no fogo. Meu Deus, dá para você pensar que é isso, irmão? Ele sabia de tudo que ia acontecer e ele obedece e vai cumprindo os protocolos como havia de ser feito se fosse com um animal. E ele vai fazendo tudo isso no outro dia, não há questionamento. É por isso que eu falo, a fé que sobressai a razão, ele nem comunica a esposa. Tem coisa que Deus vai chamar eu e você que não vai dar para contar para ninguém. Tem coisa que você vai fazer na sua vida de crente. Ah, pastor, mas tem uma carne só? Mas eu quero saber se tem a mesma estrutura. É uma carne só? Glória a Deus. Mas tem a mesma fé? Tem a mesma estrutura espiritual para aquilo que Deus propôs para você fazer? Porque o texto está dizendo, eu acredito que Sara ainda estava dormindo, ele saiu meio de fininha, porque ele não falou com a esposa que o filho ia ser o sacrifício. Porque eu imagino como é que é as mulheres. Se eu sair lá de casa com o Lucas amarrado no meu braço, dizendo, olha, ele vai para o sacrifício, minha mulher vem de dente em mim de unha, eu seguro eu lá, ajoelha no chão, pede pelo amor de Deus para não ir. Não entende. Então a gente percebe que Abraão não compartilha com ninguém, nem com seu filho. Só vai ser revelado lá no pé do monte o que ia acontecer. Sabe por quê? Ele não estava fazendo isso pela razão, mas ele estava fazendo isso pela fé que Deus havia colocado no coração dele. E essa fé aqui transpassa geração em geração e chega até a minha, a sua vida hoje, para dizer para mim e para você qual é o tipo da nossa fé. A nossa fé sobressai a razão? Ou a gente só faz aquilo que a gente já sabe que vai dar certo, que a gente está acostumado a fazer? E quando eu olho para esse texto, eu falo, meu Deus, como eu queria ter conhecido Abraão, um homem tão corajoso como esse. Ajunta lá os seus jumentos, prepara tudo que tem que preparar, convida 2 dos seus servos e vai caminhando, meus irmãos, caminhando numa despedida cruel e tenebrosa. Você não sabe o que é um pai, por exemplo, que está dentro do hospital, o filho diagnosticado com câncer, e o médico chama a família e diz, olha, vocês têm 10 dias, vocês têm 20 dias. Muitas coisas acontecem assim, do que eu estou te falando. Em vários hospitais é assim que eles fazem. Eu já perdi tio assim no hospital, e foi nesse ano. Chamaram a família lá, falou, traz toda a família, porque ele não tem mais 10 dias de vida. Eu cheguei um pouquinho atrasado, mas eu fui lá e falei no ouvido dele. Um homem de quase 80, 90 quilos, ficou parecendo uma boneca na cama. E todo mundo só entrava e chorava, porque a despedida é cruel. Nós não estamos preparados para a despedida. Mas quando eu vejo aqui, olha comigo para você ver. No 3º dia, Abraão levantou os olhos e viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Verso 4. 3 dias Abraão andou a pé com aquela idade. Somente aquilo que era pesado, que estava sobre os ombros dos animais. Ele andou aproximadamente 80 quilômetros com 2 servos e o seu filho, a qual ia ser sacrificado, imolado, queimado vivo. Agora vem cá, imagine na hora que eles pararam para jantar, porque tinha que ter janta, almoçar. E ali o Isaque, sem saber de nada, o pai olhando para ele. E a cada dia, a cada quilômetro que Abraão andava, Deus estava retirando do coração de Abraão o Isaque que estava no lugar errado.
que estava no lugar de Deus. Percebe que quando Deus quer uma comunhão profunda comigo e com você, Ele não quer o segundo lugar, Ele não quer o terceiro lugar, Ele deve ser o Senhor na minha e na sua vida, e pronto, e acabou. Mesmo que isso for custar uma prova como essa. Imagina os senhores, quando Ele parava com os seus 2 servos, ia fazer a alimentação, e só Ele sabia. Ninguém dos 3 ali sabia. A esposa ficou sem saber. Só ele e Deus. E ele: Isaac, você não sabe o que te espera, meu filho. Isaac, quando Deus mostrar o lugar, eu não sei quantos dias, ele continuou caminhando. Mais um dia, mais uma alimentação, mais um diálogo entre pai e filho, eu tenho certeza. Você sabe qual que era a idade de Isaac? Acreditam os historiadores, entre 25 e 37 anos. Ele não era um menininho que é fácil segurar nos braços. Ele já era um homem formado, mas obediente ao extremo ao seu pai. Por quê? Porque Isaac, nesse texto, ele tipifica Jesus Cristo. Ele é obediente até a morte, como a Bíblia diz sobre Jesus. A Bíblia fala que Jesus Cristo foi obediente até a morte de cruz. Então há um fundo histórico, uma tipologia maravilhosa na vida de Isaac, mas eu estou aqui pensando na condição emocional de Abraão, tomando café pela manhã, o almoço dizendo: está chegando. Tanto tempo eu esperei para o Isaac nascer. Já estava preparado tudo para ele assumir a riqueza. Vai ser aquele que vai levar o meu nome. E agora Deus pede. Talvez ele não estava entendendo no processo, mas Deus sabia o que estava fazendo. Deus sabe o que faz. Se Deus colocar eu e você numa prova dessa, porque Ele quer voltar para o lugar onde Ele deve ficar e nunca mais sair, que é o primeiro lugar da nossa vida. Você sabe por quê, irmãos? Porque Deus deixou isso registrado aqui para mim e para você aprender. Porque hoje tem um monte de crente que não pode ter nada. Tem crentes que não podem nem ter filhos, porque assim que nasce o filho, esquece a oração, esquece o louvor, esquece a igreja, tudo é filho. Tem crente que não pode ter a casa, não pode ter o rancho, não pode ter um carro, porque isso passa a ser o Isaac da vida dele, da vida dela. E Deus fica em segundo, terceiro, quarto lugar. Só vai lembrar de Deus quando está a criança com cólica, com febre. Não ora mais, não busca mais. Esperou tanto para a benção acontecer. Quando a benção chega, se torna um Deus para ela. E Deus não admite isso. Ele é o Criador de todas as coisas. Quem está me entendendo? Abraão agora está sendo ensinado o que é verdadeiramente ser um servo de Deus. Eu vou te ensinar, Abraão. Leva o teu filho. Deus sabia que ele tinha coragem para isso, mas a cada dia, a cada momento que se aproximava do Monte Moriá aqui, o Isaac ia saindo do centro do coração de Abraão. E ele foi entendendo: por que será que Deus está pedindo? Eu nunca vi na história o Deus de Israel pedir um sacrifício humano. Ele foi percebendo que Deus estava arrancando com força o Isaac, que estava tirando a comunhão dele com Deus. Meus irmãos, se você prestar atenção, agora o foco só é Isaac nessa casa. Sara e Abraão só está preocupado com a fortuna que tem para passar para o filho, e esquece de adorar, esquece de fazer sacrifício. Tem um monte de gente aí que pede para Deus um emprego, depois que o emprego chega, o emprego toma o lugar da igreja. Pede para Deus um filho, o filho toma o lugar de Deus. Pede para Deus uma casa, um carro, a casa e o carro tomam o lugar de Deus. Eu estou falando conhecimento de causa. Teve muita gente que serviu a Deus com bicicleta na igreja, que eu conheci. Jovens como eu estavam na igreja, foi arrumar um emprego, foi comprar uma moto, deixou Jesus por causa dessas coisas, porque essas coisas entram com força no coração do ser humano. O ser humano por si só já é um pouco materialista, e tem muita gente, meus irmãos, que os filhos mandam mais aqui do que Deus. Quem está me ouvindo? Eu prego para a gente pensar, não só para você gritar. Estou pregando para mim, eu tenho 3, amo os 3, cada um tem uma promessa, os 3 foram profetizados na minha vida, eu sei disso, mas eu não posso deixar que nenhum deles venha entrar aqui e tirar minha comunhão com Deus, de eu amar a Deus, obedecer a Deus, porque a gente vê na Bíblia Sagrada que Deus não admite isso. Então Abraão vai andar 3 dias a pé, com lenha, com seu filho, com 2 servos, até o lugar que Deus ia mostrar. Deus estava ensinando ele: rapaz, eu te chamei para ser pai de nações. Você vai ser o pai da nação de Israel, a qual virá meu filho. Então vamos dar exemplo.
Vamos colocar eu num devido lugar, que é o primeiro lugar na sua vida. Se a gente pudesse pegar um relatório de um funcionário de Abraão, que ele tinha muito, eles iam dizer isso, que Abraão era muito focado no filho, que Abraão não desapartava do filho mais para nada e esqueceu o sacrifício. E, irmão, esqueceu que ele era um patriarca, que ele já sabia fazer sacrifício e não aprendeu agora. Já desde tempos antigos ele já fazia isso. E a Bíblia não registra, só registra ele focado na bênção, na promessa que se cumpriu, mas se perdeu com a promessa. Tem um monte de gente se perdendo com a promessa. A promessa é para glorificar a Deus, não é para tomar o lugar de Deus. A realização do sonho, do objetivo que você tanto pediu para Deus, não é para assumir o lugar de Deus na sua vida, mas é para glorificar a Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Porque parece um absurdo um Deus que proíbe o sacrifício humano pedindo agora. Você fala, como é que pode isso aí? Porque Deus estava ensinando ele algo profundo. Vamos aqui no verso 5. Abraão ordenou aos seus servos, olha que coisa tremenda. Abraão ordenou aos seus servos: permanecei aqui com o jumento, eu e o menino iremos até lá e adoraremos e voltaremos a vós. Meu Deus do céu, esse versículo aqui representa a maior fé do Antigo Testamento. Abraão estava dizendo para os seus servos: olha, eu e o meu filho vamos subir para o lugar que Deus mostrou, vocês ficam aí, que esse negócio agora é particular, é entre eu e Deus. Ele falou comigo e eu preciso cumprir o que ele falou comigo. Fica aí, porque eu e o moço voltaremos. Nós vamos adorar, mas nós vamos voltar. Deixa eu explicar para os irmãos o que Abraão estava dizendo para nós aqui. Abraão, põe na tela por favor, Hebreus 11:17. Eu vou falando aqui, ele vai colocar lá. Nesse versículo, Abraão está falando para o mundo assim, para o mundo inteiro, que chegou a Bíblia em vários lugares do mundo. A minha fé, ela é tão grande em Deus, a minha fé sobressai a razão, que eu vou lá em cima, eu vou degolar o meu filho vai ser queimado pelo fogo da lenha, mas a minha fé é tão grande que Deus vai ressuscitar o meu filho do pó da cinza, e nós vamos descer junto. Abraão tinha uma fé tão tremenda em Deus que ele estava dizendo assim: nós vamos subir e adorar e vamos voltar. Mas ele sabia que o processo de holocausto e sacrifício teria que derramar sangue e teria que ser queimado por inteiro. Mas ele estava dizendo: Isaque, Deus proverá para si um cordeiro. Olha só o que disse aqui, ó. Pela fé ofereceu Abraão Isaque quando foi provado. Assim aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Ó Deus tratando, o seu único filho. Desce mais um verso. Presta atenção, senão você vai perder a mensagem. Sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar. Quem ouviu isso aqui? Quem ouviu isso aqui? Deus estava mostrando agora para mim e para você que muita gente passou muitas provas lá atrás, e Abraão está falando: a minha fé não está baseada na inteligência, na razão, mas é na obediência. Se Deus pediu, eu vou fazer. E ele tinha tanta fé que ele falou: vamos, meu filho, pode subir com o pai. Nas minhas palavras aqui, um penapolense, um portuguesinho meio fraco, ruim. Vamos, Lucas, pode vir com o pai. Nós vamos lá. Vou fazer o holocausto. Você, o pai vai cortar o pescoço. Depois, eu vou acender o fogo. O fogo vai queimar toda a sua carne. Mas só que o meu Deus que me trouxe até aqui, Ele é tão poderoso que da cinza Ele vai te ressuscitar e nós vamos voltar. Isso aqui, meu irmão, quebrou meu coração. Nesse exato momento, Abraão está fazendo que Deus voltasse no devido lugar, reinar seu coração, reinar a sua vida. Olha só para você ver o verso 6. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e colocou sobre os ombros de seu filho. Ó, lenha representa a cruz do Calvário. Isaque tipifica Jesus. Sobre os ombros, assim como Jesus foi obediente na cruz do Calvário, o caminho até Gólgota, apanhando, sendo julgado, menosprezado por muitos, ele não abriu a sua boca. Isaque tipifica Jesus, e o pai dele, Abraão, agora coloca a lenha sobre os seus ombros, levou sobre brasas para preparar o fogo, e o cutelo, que era uma faca cortante,
enquanto caminhavam os dois juntos, agora que vai ser revelado o negócio. Depois de 3 dias, na saída o pai não falou, nem a mãe ficou sabendo, nem o filho, é agora. Na boca da botija, Abraão vai falar. Aí Isaac percebeu a situação, porque ele já havia visto o pai dele fazer isso, não era um menininho que não sabia nada. Presta atenção no texto. Ele percebeu.